Crescer na igreja não significa necessariamente que você está tendo uma educação cristã ou que você está dando uma educação cristã. É claro que as ideias andam juntas, mas não significam necessariamente a mesma coisa. Eu não estou aqui como psicóloga ou como algum profissional que veio trazer um conhecimento científico, mas eu estou aqui como uma mãe cristã que cresceu na educação cristã e resolvi compartilhar com vocês, porque às vezes nós achamos que levar os nossos filhos para a igreja apenas é dar uma educação cristã para eles, mas na prática não é assim que funciona. Em alguns tópicos que eu separei aqui, eu vou dizer para vocês qual é a diferença e o que a gente precisa fazer para de fato dar uma educação cristã aos nossos filhos. Bom, então o que é crescer na igreja? Crescer na igreja é você estar todos os dias na igreja, né? Quando eu era pequenininha, eu me lembro que a minha mãe me levava para o círculo de oração. Eu nem entendi o que era círculo de oração, não fazia ideia disso, mas eu estava em todos porque a minha mãe me levava. Então, quando tinha culto, a minha mãe levava, quando tinha círculo de oração, quando tinha ensaio, enfim, eu cresci na igreja, literalmente. Desde muito nova aprendi os louvores, e isso é crescer na igreja. A criança aprende os louvores, decora versículos, a criança levanta as mãos. Às vezes a gente está no momento de adoração ali, você escuta aleluia de uma criança. Isso é crescer na igreja, ela aprende a repetir aquilo que ela está vendo. Mas só a criança aprender essas coisas não garante que ela esteja recebendo uma educação cristã. Eu acho que uma das principais diferenças entre esses dois pontos é que quando a gente vai para a igreja apenas e não recebe isso em casa, nós aprendemos que somos proibidos de fazer várias coisas. Então, por exemplo, eu sou proibida de mentir, porque mentir é pecado. No meu caso, quando eu era criança, você não pode usar calça, porque calça é pecado. Você não pode usar brinco, porque brinco é pecado. Então, a gente aprende as proibições. É como se a gente ainda estivesse lá no tempo da lei, entendeu? Não pode isso, não pode aquilo. Mas, na verdade, eu acredito muito que o que a gente deve ensinar para os nossos filhos não é só que é proibido. Devemos ensinar, sim, que é pecado, o que pode, o que não pode, o que a gente deve, o que é lícito, o que não é. Isso é muito válido. Só que eu acho que a questão maior é ensinar por que nós não podemos. Ah, tudo bem. Por que eu não posso usar um brinco? Por que eu não posso cortar o meu cabelo? Por que eu não posso usar uma calça? Claro que isso aí é lá em 2000 e bolinhas, né? Mas eu estou falando aqui do tempo em que eu era criança e que essas coisas ainda eram consideradas como pecado, né? Nas Assembleias de Deus era tudo muito proibido. Claro que hoje em dia já mudou, né? Todo mundo hoje usa um brinco, a gente já tem um outro entendimento. Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente não deve ensinar apenas o que é o pecado. A gente precisa ensinar por que aquilo é considerado um pecado. E nisso aí entra o que eu ensino como comportamento e a formação do caráter, que são coisas diferentes, assim como crescer na igreja e receber uma educação cristã. Por exemplo, é muito fácil dar uma ordem, mas o porquê que eu estou dando aquela ordem? Então, só dar a ordem é válido, nós somos pais, nós somos autoridade dentro da nossa casa, mas eu acho que mais do que mostrar que nós somos autoridade, é mostrar por que nós somos, entendeu? Então, se eu falo para o meu filho que determinada coisa é pecado, eu preciso mostrar para ele por que é. Não só proibi-lo de fazer, porque eu, quando criança, não entendia por que eu não poderia usar uma calça, por exemplo, porque nunca me foi explicado. Inclusive, eu me lembro que quando eu fui tomar Santa Ceia pela primeira vez, tinha 12 anos de idade, tinha acabado de me batizar, e a moça que veio me servir a ceia, ela veio com um brinco de argola e uma calça pantalona. E na mesma hora que eu vi aquela mulher, eu virei para minha mãe e falei: por que eu não posso usar calça e usar brinco se ela, que é diaconisa, está me servindo ceia e está vindo com essa roupa? E por que eu não posso fazer? Se eu nem sou obreira, nem tenho nada a ver com essas coisas. Minha mãe não soube me explicar naquela hora e enfim. E logo depois ela precisou abrir mão dessa proibição
porque de fato ela não soube me explicar o porquê que era pecado. A igreja em si, ela é o ambiente da fé, né? Mas a gente precisa ensinar para as crianças que a gente precisa ter fé fora do ambiente, fora daquele lugar. Não é só ali que a gente tem que temer a Deus, que a gente tem que fazer as coisas certas, não é só ali que as coisas são pecado para nós. A gente precisa ensinar que ali é um lugar que a gente vai prestar um culto de adoração ao Senhor e que quando a gente sai dali, a gente também continua prestando um culto de adoração ao Senhor, mas aí a gente presta esse culto com a nossa vida, né? Com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente vive dentro das quatro paredes da nossa casa. Daí entra a questão, né, que as crianças, e isso aí é científico, as crianças aprendem mais com os nossos exemplos do que com as coisas que nós falamos. Então, por exemplo, uma coisa que a gente fala muito em casa, né, minha mãe pode até rir desse vídeo, mas esses dias a gente estava comentando. Houve uma época que minha mãe viajava muito para fazer agendas, para cumprir agendas, e quando ela chegava em casa, às vezes no domingo pela manhã, ela nos acordava cedo pra gente ir pra escola dominical, mas ela ficava, e aí ela falava assim pra gente: eu estou muito cansada da agenda, eu vou ficar, mas vocês têm que ir. E por muito tempo, na nossa adolescência, isso nos gerou uma revolta, porque a gente pensava: poxa, ela fala pra gente que é importante, ela diz que é obrigação do crente ir, mas ela não vai, só acorda a gente no domingo de manhã, que era o único dia que a gente poderia descansar, porque a gente estudava na maioria do tempo na parte da manhã, e aí a gente tinha que levantar e ela ficava em casa. Então, não foi um exemplo muito legal que a gente recebeu, mas depois de um tempo ela entendeu que não foi, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando a gente levanta todo mundo junto, a família, a gente, não, nós vamos, é importante, a gente precisa participar da escola bíblica dominical, é um lugar onde a gente aprende, é um momento, né, onde a gente aprende, cada um aprende ali na sua faixa etária, e a gente mostra o porquê que é importante aquilo se torna prazeroso para a criança, e não uma revolta, como foi no nosso caso. E agora a gente entra num tópico bem sensível, que é: a igreja não substitui a família. Isso é um conhecimento empírico, não é uma coisa que eu busquei na ciência, mas isso são coisas que eu trago lá da minha infância, né? Como nascida e criada dentro da igreja, eu vi muitas coisas acontecerem e, por exemplo, eu sempre me perguntei muito por que a maioria dos presidiários são filhos de crente, porque a maioria das pessoas que estão nas drogas são filhos de crente. Eu digo a maioria porque no círculo de oração, quando a gente ia para o círculo de oração, eu sempre ouvia muito mamãe pedindo oração pelo seu filho. Ah, meu filho foi preso porque se envolveu com drogas, meu filho foi preso porque está no tráfico, meu filho foi preso porque matou alguém, meu filho foi preso, enfim, sempre filhos de crente. Sempre as mães falavam: eu cresceu na igreja, eu trazia todo o tempo e tal. Só que o ambiente familiar, ele é importante tanto quanto crescer dentro de uma igreja. Se a família é desestruturada, se o lugar onde você mora é desestruturado, isso são pontos que contam para a formação do caráter da criança. Então, por exemplo, sua mãe é cristã, o pai chega bêbado, o pai bate na mãe, o pai escuta coisas que não deve, enfim. Dentro da igreja, a criança recebe um tipo de educação e fora da igreja, no ambiente familiar, a criança vê toda uma desestrutura. Na cabeça dela, ela não vai entender, principalmente quando você é menor, né? Uma criança um pouquinho mais pequena. Ela não vai entender o que é aquilo, porque que lá é tudo muito bom com a minha mãe, e quando eu chego aqui em casa, eu vejo meu pai batendo nela. Às vezes a criança fica revoltada com Deus, por que o Senhor permite a minha mãe passar por isso? E aí lá na fase adulta, adolescência para o adulto, a criança começa a questionar algumas coisas, e eu não vou dizer que está errado esse questionamento da criança, mas às vezes, como mães, nós não conseguimos explicar para eles que Jesus ainda não alcançou o Pai.
Outra coisa também que colabora para esses números enormes de filhos de crente envolvidos com coisas erradas, o tráfico de droga é uma coisa explícita, todo mundo consegue ver à luz do dia, à noite, enfim, qualquer momento que você passar, ele está acontecendo ali diante dos seus olhos. E aí entra uma questão de escolhas. Por exemplo, alguns dias atrás, uma pessoa perguntou para mim: quanto você paga de aluguel? E eu respondi valor X. Essa pessoa falou: nossa, é muito caro, por que você não mora em um bairro mais afastado, em um bairro, digamos assim, mais de periferia, porque geralmente nesses bairros o valor do aluguel é mais barato. E eu falei assim: eu tenho 3 filhos homens, isso vai garantir morar num bairro bom, morar num bairro onde não tenha criminalidade, tráfico, vai garantir que os meus filhos não estejam envolvidos com essas coisas? Obviamente que não. Todos nós estamos sujeitos que esse tipo de coisa aconteça dentro da nossa casa. Mas se eu posso evitar que os meus filhos vejam isso como uma coisa comum, eu devo fazer. Eu pago um pouco mais de aluguel, não tem problema, um pouco mais caro no valor do aluguel, para que os meus filhos não tenham acesso com facilidade a esse tipo de coisa. E aí, nesse ambiente, uma coisa complementa a outra. Eu levo para a igreja, eu ensino os princípios cristãos, eu ensino os motivos, por que as coisas são pecado, por que eu posso, por que eu não posso, o que me é lícito, o que não é. Eu afasto as crianças das coisas que podem levá-las ao caminho errado, e aí uma coisa complementa a outra. E junto o crescer na igreja com a educação cristã. Ainda nesse tópico da igreja não substituir a família, não adianta nada nós levarmos os nossos filhos para a igreja todos os dias, nós ensinarmos a orar, a cantar dentro da igreja, e quando a gente chega em casa, a gente tira uma máscara, né? Marido que bate na esposa, a esposa que bate nos filhos, um ciclo vicioso de falta de caráter dentro de casa. Na verdade, o que a gente leva para a igreja deveria ser uma extensão daquilo que a gente é em casa. Porque na igreja as pessoas estão nos olhando e a gente tende a ser mais certinho, mas em casa eu acho que é muito pior, porque não são as pessoas que estão nos observando, mas são os nossos filhos que nos observam, e principalmente Deus. Então não adianta a gente vestir uma máscara dentro da igreja de cristão perfeito, e quando a gente chega em casa a gente tira essa máscara, e aí começam os palavrões, começam as brigas, começa a gritaria, começa o marido bater na esposa, ou começa a esposa a enfrentar o marido e virar aquela guerra. Não adianta, porque o seu filho ele não vai aprender a ser um cristão com esse tipo de exemplo. A igreja deve ser uma extensão daquilo que você é na sua casa de fato. Agora, isso não se aplica se você quer apenas que o seu filho tenha comportamentos cristãos. Isso que eu acabei de falar aqui se aplica somente se você quiser que seu filho se torne um verdadeiro cristão. Se você quiser que ele apenas tenha comportamento, aí você pode agir da maneira que você bem entender. Eu preciso muito que vocês entendam que eu não estou dizendo que é errado crescer na igreja. Jamais, eu estou dizendo que uma coisa complementa a outra. Crescer na igreja é uma bênção, a gente precisa levar os nossos filhos para a igreja. Só que crescer na igreja somente não é suficiente. Na nossa casa a gente precisa ensinar quais são os valores de crescer na igreja. A gente precisa ensinar não só eles a levantarem as mãos e dizerem aleluia, mas a gente precisa ensinar para eles por que eles devem levantar as mãos e dizerem aleluia, por que eles devem exaltar o nome do Senhor, por que eles devem glorificar na igreja. A gente precisa ensinar para eles por que a gente precisa estar na igreja quarta, quinta e domingo. A gente não precisa apenas dizer, a gente vai para a igreja e pronto, acabou, é assim. Não, por que, mãe, que a gente precisa estar na igreja quarta? Por que a gente precisa estar na igreja quinta? Meu filho, a gente tem culto, a gente vai congregar, a gente vai ter uma comunhão entre os irmãos. A gente precisa ensinar os motivos das coisas, senão isso se torna apenas uma regra e não uma fé prática. E para encerrar o vídeo de hoje, eu quero deixar uma pergunta para você. Quando os seus filhos crescerem, você quer que eles se lembrem que eles foram para a igreja muitas vezes, ou vocês querem que eles se lembrem
que Cristo estava participando da mesa de comunhão de vocês como família. Porque eu dei um exemplo para vocês sobre a minha mãe na EBD, mas eu também consigo lembrar de exemplos práticos, de eu entrar no quarto dela de uma vez e ter que sair em silêncio, porque eu fui constrangida ao pegar a minha mãe de joelhos dobrados, orando pela nossa casa, pela nossa família, orando pelo ministério dela. Muitas vezes eu me lembro dos meus pais recebendo pessoas na nossa casa para aconselhar, para orientar, pessoas que estavam perdidas, pessoas que precisavam de um abraço, pessoas que precisavam de um acolhimento, e os meus pais deram. Então eu tenho isso muito vivo na minha memória. Além de crescer na igreja e ter episódios onde simplesmente tudo era proibido, porque naquela época de fato era, eu consigo me lembrar que depois de um certo tempo, os meus pais, não, peraí, só ensinar na igreja não será suficiente, então a gente precisa mostrar na prática. Então eu tenho isso muito vivo na minha mente, de que eles faziam outras coisas fora das quatro paredes da igreja. Eles iam atrás de pessoas, eles evangelizavam, eles faziam orações nas casas, eles recebiam pessoas em casa. Então eu pude ver o verdadeiro evangelho através da vida dos meus pais, a verdadeira generosidade, que também o evangelho não é só receber, é você doar um pouco do seu tempo a alguém, é você doar aquilo que você aprendeu com alguém. Então, para encerrar o vídeo de hoje, eu gostaria que você entendesse que muito mais do que levar os nossos filhos diariamente para a igreja é ensinar os nossos filhos que Cristo não deve estar somente na igreja, mas que a nossa casa deve refletir a luz de Cristo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.